Oi, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje num papo para mães ou futuras mamães e eu quero compartilhar com vocês, atendendo a pedidos, meus aprendizados, o que eu gostaria também de ensinar para vocês através da leitura Mãe Segundo o Coração de Deus. É um livro da Elizabeth George. Eles têm um ministério pastoral, ela, o marido, e aqui ela ensina 10 maneiras de amar os seus filhos. Eu não vou falar de todos eles, até porque eu recomendo essa leitura, acredito que realmente é importante, porque foi muito rico para mim. Bom, eu também não posso excluir, quando eu for gravar aqui para vocês esse vídeo, o que eu já tenho de aprendizado com relação às minhas experiências, ou livros lidos, enfim, coisas que eu coloquei em prática, conhecimento que foi adotado, transformado em sabedoria, coisas que eu me vi guiada muitas vezes pelo Espírito de Deus na educação dos meus filhos, mesmo eu gostando de ler, gostando de aprender, desde a gestação da Camila, que hoje tem 13 anos, eu já estava lendo assim, mamando um livro sobre orientações de filhos e tal. Eu não sou perfeita, eu tô muito longe de ser uma mãe perfeita, mas eu tenho coisas que eu vi que funcionaram para mim e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso, dentro dessa leitura, 4 coisas eu escolhi para compartilhar com vocês, das 10 maneiras, né, de amar os filhos. E eu quero mostrar para vocês também, aproveitar esse papo para mostrar esse livro que tá velhinho, que é um livro da autora Ellen White, que ele se chama Orientação da Criança. Eu tenho esse aqui desde 2007, foi quando eu li pela primeira vez. Quando a Camila nasceu, eu ganhei ele da minha sogra. E eu amei essa leitura, eu devorei esse livro. Ele é bem antigo, tá bem judiadinho, mas eu não tenho coragem de me desfazer dele, porque aqui eu anotei algumas coisas, eu grifei algumas coisas e quero guardar de recordação. Pode ser que quando eu for compartilhar com você sobre essa leitura, tenha aqui insights, tá? Pensamentos, ideias, enfim, uma mentalidade que é minha, principalmente também por conta desse livro que eu tornei ele para mim quase que uma Bíblia da mãe, tá? Esse Orientação da Criança. Então eu também super indico. Então vamos lá. O que eu quero trazer? Ponto número 1, já anota aí, tá? Eu recomendo você anotar, porque muitas vezes a gente acredita que vamos guardar tudo e aí passa o tempo, não conseguir colocar em prática. Então, 2 dicas. Sempre que você for estudar sobre algo, anota, papel, caneta na mão. E também você tem a possibilidade de salvar esse vídeo. Você vai procurar por aí um desenho de arquivar, tá? De salvar, onde você clica e esse vídeo fica entre os seus favoritos para você ver quando você quiser. Então bora lá? Número 1 que eu separei para contar para vocês, que para mim é um princípio, é: separe tempo para nutrir seu coração. O seu, de mãe. Mas Laís, isso não é um livro sobre educação de filhos? Não é um livro para nos ensinar a amar os filhos? Por que tá falando logo de mim? Já começa o livro para mim. Nunca é um problema do teu filho. Ele tá com algum problema em qualquer área da vida, isso é problema teu. Criança não tem que ter autorresponsabilidade. A criança, ela é inconsequente, a criança, ela não tem maturidade. Porque a criança, ela não tem discernimento, ela não define exatamente o que é certo e o que é errado. Ela tá aprendendo a fazer isso. E com quem que ela aprende? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Mentira, não funciona, balela. A criança pode não fazer, não reproduzir o seu comportamento agora, mas na vida adulta ela vai dar um jeito. O que acontece é que, se eu, como mãe, tô desestruturada, tô desequilibrada, tô cansada, tô exausta, eu não vou dar a assistência que meus filhos precisam. Se você, como mãe, tá vivendo nos seus limites, o tempo inteiro você vai estar sendo usada por Satanás para fazer o mal ao seu filho. Então, cuide, reserve um tempo, faça de propósito, intencionalmente, gerencie da melhor maneira possível o teu tempo para você conseguir reservar um momento para ter a tua comunhão pessoal com Deus, reservar um momento para olhar para outras áreas da sua vida, não só a maternidade, porque tudo vai refletir no teu papel de mãe. Você só vai conseguir se posicionar como mãe, ocupar o teu papel como mãe de maneira assertiva se você for uma mãe inteligente e emocional. Se você for uma mãe com comunhão com Deus. Se você for uma mãe guiada pelo Espírito Santo. Ainda que você nem tenha ciência disso, Deus está lá por você. Deus não está ali à disposição, disponível, só daquelas pessoas que jejuam, oram, têm uma comunhão constante. Essa é uma opção de aprimorar a nossa relação com Ele. Mas Deus é Deus, independente do que você faça. A misericórdia, a graça dele está sobre a sua vida, a vida dos seus filhos, independente do que você fizer. Então eu quero que você tenha ciência de que, enquanto você não separar um tempo para cuidar do seu coração, os seus filhos irão sofrer as consequências.
Faça boa gestão das tuas emoções. Cuide dos teus sentimentos, livre-se de mágoas passadas, de relacionamentos mal resolvidos. Os seus filhos merecem uma mãe livre, uma mãe liberta para viver, para exercer da melhor forma possível o teu papel, a tua maternidade. Tá fazendo sentido aí para você? Vamos pro segundo? O segundo é: fale a respeito de Deus com os seus filhos. Não estou dizendo aqui só sobre ensinar, sobre ler a Bíblia, sobre pregar para eles, sobre contar historinha. Não é só disso que eu tô falando, tá? O que eu tô falando também é falar a respeito de Deus em todos os gestos, a todo momento. E esse livro cita bastante isso. Ellen White, ela tem uma clareza para falar sobre isso para nós, para mães. Não desperdice oportunidades de falar de Deus para o seu filho, para sua filha. Você é responsável por vender a ideia, tá? Por vender Deus para os seus filhos. Quando você cita Deus, quem é o Deus que você cita? O Deus que você menciona perto dos seus filhos, o Deus que você serve perto dos seus filhos, o Deus que você é devota perto dos seus filhos. Como é esse Deus? É um Deus que castiga? Olha, papai do céu, tá vendo? Eu já vi tanto isso me dá pavor, me dá nos nervos. Como que alguém pode falar isso pra criança? A criança tem que ter o quê? Medo de Deus? Temor não é medo, não. Não faça seu filho ter medo de Deus, ter receio de Deus. Se você quer que o teu filho tenha paz que excede todo entendimento, que seu filho seja, quando crescer, sua filha uma adulta, um adulto inteligente emocional, inteligente espiritual, com autorresponsabilidade, com maturidade, essa criança ela precisa entender que Deus é o mantenedor dela, é o que dá o ar para ela respirar, porque Ele a ama. Esse Deus foi o que morreu por mim e por você na cruz e pelo seu filho e pela sua filha. Então é importante que eles entendam o amor que esse Deus sente por eles, por mim, por você, pelo irmãozinho, pelo pai, pela tia, pela vovó. Comenta sobre as bênçãos, sobre o que você enxerga que Deus tem feito na vida de vocês. Quando foi curado de um resfriado, ensina seu filho a orar. Então a Ellen White explica muito algo que tem aqui nesse livro também, que eu gosto de trazer um exemplo assim. Quando você estiver, por exemplo, andando na praia, tá? Ou andando num campo, enxergou uma florzinha, enxergou a paisagem, usa aquilo, não desperdice a oportunidade de falar de Deus. Use aquilo a seu favor, a favor de Deus. Olha que lindo exemplo, tá? Camila, Levi, olha esse pôr do sol, que coisa mais linda. Como pode, né? Deus fazer isso pra gente. Ele tá lá. E ele permite que essa beleza venha aqui só para agradar os nossos olhos, só para nos trazer paz, só pra gente lembrar que ele tá pintando uma obra de arte para mim, para você. Toda essa terra é para nós, ele fez para nós. Nós somos os mordomos da terra diante de Deus. É esse papel que ele deu pra gente. Olha que delícia cuidar. E assim, uma coisa que eu sempre falei pros meus filhos, que faz muito sentido, eu vejo o quanto eles são conscientes disso, muito mais do que muito adulto. Sobre falar de Deus, falar a respeito de Deus, a respeito da natureza, a respeito das criações dele. Gente, meus filhos, eles não jogam lixo fora do lugar, papel na rua, não existe. Então, assim, eles têm muito consciente na cabeça deles que nós somos os mordomos, que eles são protetores da terra, que eles são mordomos da terra. Então, o terceiro é: procure fazer o seu melhor. Eu sei que você não faz de propósito, eu sei que você não faz por mal, eu sei que você pode ter as melhores das intenções, mas lembra daquele ditado que diz assim, de boa intenção o inferno tá cheio? É real no sentido de que a sua boa intenção não vale. Você pode ter a melhor das boas intenções de chegar em casa e preparar uma janta delícia para os seus filhos, de repente dedicar um tempo para leitura, deitar um pouquinho com eles, conversar. Mas aí você chega, a casa tá uma zorra, você precisa botar as coisas no lugar, você já começa a se cansar, já emenda um turno de trabalho com o seu turno do lar e já vira aquela coisa, a sua intenção era boa no caminho de casa e quando chegou em casa você já perdeu as estribeiras. A intenção sustentou o filho? Nutriu o filho? Não. Você dá o teu melhor são ações, fatos, coisas que você faz. Você dá o teu melhor no que você sente, demonstra e faz com que o seu filho sinta. Uma dica de leitura também, que você pode anotar aí, é as 5 linguagens do amor. Nesse livro você consegue ter uma percepção melhor de qual é a linguagem do teu filho para que ele se sinta amado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa próxima: nossa, mas eu sempre demonstrei amor para ele a vida inteira, nunca faltou nada, sempre fizemos de tudo, tudo que ele queria ele tinha. E eram pessoas boas, tá? Não tô dizendo que estava substituindo o amor pelo comprar, pelo presente, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas estava dizendo assim, ó, a criança, essa pessoa que nesse momento era um adolescente,
havia recebido suporte, atenção, mas a linguagem de amor desse adolescente definitivamente nunca foi presentes e nem mesmo o tempo de qualidade. Então, quando eu vou dar o meu melhor, eu preciso entender qual é a perfeita linguagem de amor do meu filho. Nesse caso, esse adolescente, o que era a linguagem de amor para ele é toque físico. É alguém que toca, que encosta, que abraça. Perceba, e para o seu filho? Como que ele se sente amado? Você está dando o seu melhor para ele? Porque às vezes, como ele se sente amado, não é como você necessariamente é confortável para amar. Isso acontece na minha casa também. Para o meu filho é muito toque físico e palavras de validação. Eu já estou citando todos aqui para vocês, né? E para mim isso é um desafio em muitos momentos, porque eu não sou aquela pessoa assim, em geral, mais grudinho, sabe? Até entre os meus exercícios diários de repetir, eu sou, tarará, tarará, que eu já ensinei aqui tantas vezes, eu falo, eu sou carinhosa, eu sou amorosa, eu sou amável. Eu falo isso para eu me convencer de fato disso, eu preciso me convencer mais ainda disso. Porque os meus filhos precisam disso. Dar o seu melhor é entender qual é o melhor que a tua família precisa, que o teu marido precisa, que os teus filhos precisam, que você precisa. Não é só de palavras, é dar o seu melhor em atos, em ações específicas. Por último, quarto, fale com Deus a respeito de seus filhos. E aqui eu acho assim interessantíssimo. Todas nós sabemos que a gente tem que orar pelos nossos filhos. E aí, Senhor, abençoe os meus filhos, em nome de Jesus, amém. Não. Fala, conversa com Deus. Igual você conversa com uma amiga, igual você conversa com uma psicóloga, igual você conversa com uma orientadora vocacional, igual você conversa com a coordenadora da escola, com a diretora, com a professora, com a sua mãe, com a sua sogra, igual você conversa com seu marido sobre os seus filhos, conversa com Deus, tem intimidade, você é livre, você é filha. Ele morreu por você. Ele quer te ouvir. Interceda pelos teus filhos. Aí um exemplo que ela traz aqui no livro que eu acho demais, e também já tinha visto algo semelhante a isso aqui na orientação da criança. Ore pelas aulas, ore pelos amigos, ore pela esposa, pelo marido dos seus filhos. Mas Laís, eles têm 3 anos, 7 anos, 9 anos. O pretendente também tem essa idade. Essa pessoa que vai ser seu futuro genro, sua futura nora, já está sendo educada por aí por alguém. Ora por ele, por ela. O conversar com Deus sobre os nossos filhos é uma decisão que a gente tem que ter diária. Não é fácil, não é simples e não precisa ser, basta ser possível. Comece, por isso que a primeira coisa que eu li aqui, primeiro princípio que eu destaco, que eu coloquei que é necessário conversar com você hoje aqui, era separe um tempo para nutrir o seu coração. Porque se você for uma mãe conectada com Deus, vai ser muito mais leve dedicar tempo para orar sobre o seu filho, para orar a respeito do teu filho. Peça a Deus por cada necessidade dessa criança, por cada coisa que essa pessoa, esse serzinho vai enfrentar na vida ainda. E peça orientação a Deus para que você seja uma mãe segundo o coração de Deus. Para que Ele te oriente, para que você possa estar pronta, disposta, disponível para ouvir a voz dEle quando você tiver que enfrentar um desafio. Nós vamos ter desafios, isso é um fato. Nós vivemos num mundo onde nós teremos aflições. Jesus disse isso para nós. Jesus disse, tudo bem, eu venci o mundo e isso basta. Ele já lutou por nós. As nossas batalhas, elas já estão vencidas. Você, mãe, precisa decidir viver uma vida leve, uma vida de paz, ser uma mãe segundo o coração de Deus todos os dias. Antes de escrever, antes de anotar, antes de vir aqui falar com vocês, eu fiz uma oração por cada pessoa, por cada mãe que fosse passar por aqui, por esse vídeo. E eu quero te fazer um convite especial, tanto para valorizar o meu trabalho e alcançar mais pessoas, mas também principalmente pelo propósito disso, que é ajudar outras mães. Compartilha esse vídeo sem escassez, com no mínimo 2, 3 mães do teu conhecimento, para que outras pessoas possam sentir no coração também o desejo de ser mãe segundo o coração de Deus. Eu quero dar um recado final para você, mãe. Não desanime, não importa a idade que tem o seu filho, isso não importa. A todo instante nós podemos criar novas memórias de conexão, fazendo com que os nossos filhos se sintam importantes, se sintam pertencentes, se sintam amados e valorizados por nós, mas principalmente por ele. Então, tenha ânimo, cuide de você e segue em frente, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Conte comigo para o que você precisar, mais uma vez eu vou dizer aqui, eu sou sua coach.
Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.